Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e esse é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Nós estamos aqui localizados no Cosme Velho, bem pertinho do Corcovado do Cristo Redentor, e também o Hospital Adventista tem mais duas outras unidades, que é o Hospital Adventista de Itaboraí e também um centro médico em Botafogo. Se você quiser agendar uma consulta, visitar a gente, pode ver agora o telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo e também, claro, acessar o nosso site e nos faça uma visita. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos estéticos, como envelhecer de forma saudável. E para isso nós convidamos a doutora Ana Borges, que é a nossa convidada, para falar sobre esse tema tão interessante. Doutora Ana, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero que a senhora se apresente primeiro, antes do tema, fala um pouquinho mais de você. Tudo bem, Thiago? Então, meu nome é Ana Clara Borges. Eu sou médica dermatologista e eu tenho algumas especializações. Dentre elas, na parte estética, mas também em parte cirúrgica, tanto cirurgia oncológica quanto cirurgia estética. Então, assim, eu acho que esse tema me agrada bastante. Eu acho que eu tô aberta já às perguntas, vamos lá? Doutora, falando então sobre envelhecer, o que significa então envelhecer de forma saudável do ponto de vista dermatológico? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente normalmente já coloca aquele protótipo, né, daquele velhinho e tudo mais. Então, assim, do ponto de vista da pele, o que são as coisas que são mais marcantes, né? A gente começa a ter um enrugamento da pele, né? Então, a gente começa a ver as rugas de forma mais marcante, a gente começa a ver que o paciente começa a ter uma certa flacidez, ele começa a perder um pouco dos contornos faciais, mas corporais também, obviamente. Começam a surgir manchinhas, né? Manchinhas que são benignas ou são malignas, e eu acho que é nisso que a gente tem que entender do que é o ponto de vista saudável, né? Assim, esse envelhecimento, ele vai ocorrer naturalmente de forma intrínseca. Então, assim, se a pessoa continua se vendo, se reconhecendo, se sentindo bem, eu acho que tá tudo certo. E essas manchinhas é aí que eu acho que o bicho pega um pouco mais, porque assim, 99% das manchinhas elas vão ser benignas, mas tem algumas manchinhas que sim, elas podem ser malignas, e isso sim exige uma abordagem um pouco mais detalhada e um pouco mais delicada, né? Já teve algumas vezes que o paciente chega no consultório com uma queixa estética, a gente vai dar uma olhada, um check-up geral e a gente encontra alguma lesão que é uma lesão suspeita. Então assim, a abordagem muda, e eu acho que nisso que consiste o envelhecer de forma saudável da dermatologia, né? A gente tem que pensar na estética, sim, mas a gente não pode esquecer nunca que existem doenças por trás disso e que a doença sempre é o principal que a gente tem que tratar. Essa questão das manchas é tão interessante, né? Porque parece, nossa, tem uma mancha aqui na pele, o que será? Às vezes um sinal que apareceu, às vezes pode ser um problema sério dermatológico. É um problema né? sério, exatamente. Então, quais são os sinais naturais do envelhecimento da pele e como que a gente pode lidar com eles sem recorrer a excessos? Quando a gente pensa de envelhecimento, normalmente eu começo a compartimentalizar, né? Então, a gente começa a pensar, osso, por exemplo. O osso, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo estruturação óssea. Então, a gente vai tendo aquele rosto mais encovado, né? Quando você pensa num velhinho, por exemplo, 80, 90 anos, que eu acho que seria o protótipo mais extremo, você começa a ver aquele olhinho encovado, aquele rosto que começa a ser um pouco mais murcho. Então, assim, a gente começa a notar isso normalmente é por perda óssea. Somado à perda óssea, a gente vai ter também uma reestruturação, um reposicionamento dos coxins de gordura, na verdade. A gordura em si, ao contrário do osso, a gente não perde tanto. A não ser que tenha um emagrecimento mais marcante, alguma outra causa, mas é comum que esse coxinho ele se mova, né? A gente normalmente reconhece, por exemplo, um jovem muito com a maçã do rosto mais em pezinha, mais alta. O velhinho já começa aquele bulldoguinho. Então, assim, o rosto começa como se fosse a derreter, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente vê de queixa mais marcante, né? Meu bigode chinês, meu bulldoguinho, tá tudo marcando. Fora a fragilidade capilar, que também é uma coisa comum. Fora a fragilidade capilar, né? A gente vai perdendo espessura de pele, né? A pele, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, aquele bebezinho gordinho, ele tem uma espessura de pele muito maior. Então, assim, você começa a afinar aquela pele e você começa a ter fragilidade capilar justamente por não ter mais aquele coxim e toda aquela densidade de pele que impede que o vaso atrite com qualquer coisa. Então, assim, é muito comum nos idosos que comecem aquelas manchinhas roxas, que a gente chama até de mancha senil, né? Porque é de apoiar. Não precisa, isso mesmo que a gente está fazendo aqui, conversando apoiado na mesa, isso daí já é o suficiente para um idosinho já ficar com uma marca, com uma mancha. Perfeito.
Estou falando aqui, de repente, para muitas pessoas vaidosas, né? Então, hoje a estética, cada dia que passa, né? Parece que está mais na moda, né? Então, os procedimentos estéticos hoje, há muitos disponíveis, né? Como saber qual é o mais adequado para cada fase de vida? Assim, muita gente chega assim, qual que é a idade certa, por exemplo, para fazer um botox, uma toxina botulínica? Sinceramente, gente, essa idade não existe. Isso daí é um mito, assim. Acho que até aquela ideia de botox preventivo, isso não existe. O momento certo para a gente tratar é a partir de quando você tem aquela queixa. Por exemplo, tem muita gente que não tem o hábito de franzir muito o rosto, então acaba que não tem muita ruga de movimentação, muita ruga de expressão facial. Então, acaba que aquela pessoa ela vai demorar muito tempo para ter uma indicação de fazer. Então, assim, e fora, se você tem aquela ruga e você gosta daquela ruga, você não tem indicação daquele procedimento. Nossa, eu tenho uma ruga aqui que me deixa muito chateado. Eu odeio essa ruga, mas eu tenho ruga de expressão, assim. Mas essa, nossa, me deixa muito, muito irritado. Não, tem aquelas coisas, por exemplo, uma coisa que é muito comum você ter no consultório é aquela ruguinha de pé de galinha. Muita gente gosta daquela ruga porque ela é uma ruga que está muito associada à expressão de felicidade. Então, às vezes, a gente paralisa aquilo e a pessoa fala assim, mas parece que eu não tô rindo, mas tão feliz. Então, assim, óbvio, não é a maioria dos pacientes, mas, assim, tem pacientes que pontualmente falam, eu não quero que paralise, não quero que tire a minha ruguinha. Então, assim, eu acho que, na verdade, a idade certa é quando aquela queixa começa a te incomodar. Então, assim, quando você começa a ter uma certa flacidez de pele, ok, vamos tratar a flacidez. Quando você começa a ter, tipo, a queixa daquela ruga que tá te incomodando, por exemplo, você, Thiago, você tá falando, minha ruga tá me incomodando, então talvez seja a hora da gente abordar, mas se não tem essa queixa, eu acho que não existe uma idade, um limite, um começo. É porque realmente, como essa parte de estética entrou muito na moda, então muitas pessoas querem fazer mudanças na pele, querem mudar o rosto, mudar o corpo em si, no geral, né? Então, isso é uma questão muito importante. A questão, então quando que eu vou fazer? Será que quando eu chegar aos 30, aos 40, aos 60? Porque a vaidade é uma coisa que realmente ainda muitas pessoas, principalmente não só mulheres, mas todo mundo tem vaidade, né? Então, Sim, todo mundo tem vaidade. E aí, quando é que eu vou fazer? Isso é ruim? A gente sabe hoje que as próprias medicações que estão no mercado hoje, né? A própria... De emagrecimento, né? você diz? Não, eu digo até a própria botulínica, né? Que é uma medicação recente, né? Então, fora isso, esses procedimentos estéticos estão muito comuns, né? Para as pessoas procurarem até para fazer, né? Sim, não, os procedimentos estéticos eles são muito comuns, porque assim, o que eu acho que está acontecendo? A população está envelhecendo e a população está envelhecendo melhor. Né? A pessoa tem uma cabeça melhor, ela está cada vez mais ativa. E às vezes ela não vê o corpo dela envelhecendo da mesma forma. A pessoa continua com 50, 60 anos, são muito ativos, né? Isso é muito diferente de anos e anos atrás, que as pessoas não tinham essa tanta autonomia, tanta atividade. Então elas querem que o corpo delas condiza com o que elas estão sentindo, com a produtividade que elas têm. E sejam felizes, né? E sejam felizes, exatamente. Então, assim, eu não acho que é certo você olhar para um corpo, você olhar para um rosto e você tender a não se reconhecer, você falar assim, nossa, eu tô com a minha força produtiva, assim, lá no ápice. Assim, eu acho que eu conheço muita gente que fala que aos 50, 60 anos, que assim, eu não acho nem que seja uma idade tão avançada assim, mas que a pessoa fala, isso aqui é meu ápice, é o melhor momento da minha vida é hoje. É verdade. Isso é diferente e você não quer ter uma cara de 20, 30 anos, mas você quer ter os seus 50, 60 bem. É verdade. Existe algum sinal de alerta de que está na hora de fazer algumas intervenções ou menos intervenções para cuidar da pele com uma abordagem mais natural? Eu acho que o sinal de alerta é justamente esse, é você olhar e você não se reconhecer. Assim, quando a gente começa a cuidar da pele, a gente tem que entender que o cuidado ele é constante, né? Eu brinco que a liberação do uso de filtro solar é com 6 meses. Então, a partir dos 6 meses, você está podendo se cuidar. E, assim, esses cuidados mais básicos, não necessariamente mais básicos, mas que não envolvem um consultório, que envolvem uma rotina de hidratação da pele, uma limpeza eficiente, uso de filtro, eles são muito importantes. Você vê que eu tenho pacientes mais velhas que falam assim, eu uso protetor solar desde que começou a moda, desde novinha, desde meus 20 anos, e a pessoa está com 80, 70, 80 anos e assim, com a pele impecável. E às vezes a gente repara também o que é muito clássico, de áreas que são cobertas por roupa, da pele tem um envelhecimento muito menor.
né? Então, assim, normalmente a área de camisa, paciente que, por exemplo, sempre usou calça comprida para trabalhar, acabou não pegando tanto sol, você vê marcante essa diferença. E aí, em compensação, por exemplo, rosto, que é uma área que às vezes a gente protege muito, mas pescoço, que é uma área que a gente às vezes esquece de usar filtro, você vê que é uma área que envelhece mais. Então, assim, é contrastante, né? É contrastante também você ver, tipo, uma camisa, por exemplo, um paciente que, às vezes, a barriga dele é uma pele muito mais lisa, muito mais clara, muito sem mancha e até um pouco mais espessa do que, por exemplo, no braço, que é uma área que acaba pegando um pouco mais de sol. Então, assim, são coisas que você... São contrastes, né? São contrastes, e você começa a ver isso, assim, na rotina, né? Você consegue ver isso no seu pai, você consegue ver isso no vizinho, então você consegue ver isso de forma geral da população e você vê que realmente esses hábitos fazem muita diferença. Doutora, a questão dos preenchimentos, né? Botox, preenchimentos, bioestimuladores, tudo isso pode... existe a diferença entre eles? Você pode explicar pra gente? Não, existem muitas diferenças, né? Quando a gente fala, as pessoas confundem muito, né? Quando a gente fala da toxina botulínica, né, do Botox, a função dele é impedir a contração muscular. Então, ele vai impedir que você tenha alguma ruga, né? Alguma ruga de movimento. Isso por quê? Porque, normalmente, por exemplo, o lugar que a gente mais faz é no rosto, né? A gente consegue fazer até platisma, consegue fazer para outras condições, hiperidrose, enxaqueca. Mas, assim, esse é assunto para depois. Outro tema. Mas a toxina botulínica, ela vai agir impedindo a contração muscular do músculo que está inserido no osso, né? Mas ele também se insere na pele. Então, é muito comum que a pele comece a vincar, né? Diferentemente da pele, por exemplo, do braço, que acaba não fazendo essas rugas. É por isso, porque a pele, o músculo está inserido na pele, no rosto, especificamente no rosto. Então, por isso que a gente tende a querer tratar melhor essa ruga com toxina, enfim, tentar modular aquilo ali para que aquela marca não seja tão frequente, mas tão bem vista. O preenchedor, por sua vez, a gente usa para reestruturar um volume, né? Então, normalmente, o que eu falo? Paciente mais idoso, que está fazendo aquela perda óssea, eu tento colocar o preenchedor onde ele teria que ter um osso, por exemplo. Então, a gente coloca ali e reposiciona aquele rosto. Então, a gente consegue elevar um pouco a maçã, pegar e redefinir um contorno, melhorar a projeção de queixo no paciente que não tenha queixo. Então, normalmente, eu tento reestruturar algum volume perdido. Eu estou exemplificando com o osso, porque eu acho que é o mais prático, mas, assim, num paciente que, por exemplo... perdeu ou que não tenha mesmo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas têm boca muito fina, então elas queriam aumentar a espessura da boca. Então, a gente consegue colocar um volume aonde não tinha. A mesma coisa com os coxinhos de gordura que a gente falou, que vai derretendo. Então, a gente consegue reposicionar esses coxinhos, às vezes, com um preenchedor. E aí, quando a gente fala de bioestimulador, é uma gama muito ampla, né? A gente acaba falando muito. Com certeza. O bioestimulador, ele vai servir para espessar a pele, né? Então, assim, uma das coisas que a gente mais nota quando a gente vai envelhecendo é que a pele vai ficando mais fina e vai ficando mais flácida. Então, essa sensação de derretimento, ela acontece de forma mais marcante. Com o bioestimulador de colágeno, você injeta... Assim, eu tô falando dos injetáveis, mas a gente pode fazer isso com máquina também. Você coloca substâncias ali, você tem um efeito para você gerar uma inflamação, que é uma inflamação controlada, para você estimular colágeno, você aumentar a espessura daquela pele e, com isso, você reduzir os efeitos da flacidez. Então, você faz um certo efeito de lifting, né, que a gente fala. A questão dos procedimentos estéticos, eles são seguros? Existe, na verdade, alguma coisa que a gente precisa observar antes de qualquer intervenção? Olha, eu vou falar que o que a gente mais precisa observar é com quem que você está fazendo, né? Então, assim, os procedimentos estéticos, é óbvio, eles têm complicação, qualquer procedimento que a gente vá fazer tem complicação, mas as complicações, elas são muito minimizadas pela experiência de quem está fazendo aquele procedimento, mas também pelo como aquele médico vai saber lidar com aquela complicação. Então, assim, todas as complicações, elas são bem descritas e a gente tem um tratamento específico para cada uma delas. Então, acho que o que realmente a gente precisa é de escolher bem o médico que você confia. Eu não sou aquela pessoa que gosta de procedimentos estéticos exagerados, que faça muitos procedimentos estéticos. Então, acho que, assim, tem que tratar a sua queixa. Então, a gente tem que focar, minha queixa é X.
Então, a gente faz os procedimentos necessários para queixa X, estrutura bem aquilo ali e que tem uma boa relação de médico-paciente, né? O paciente tem que confiar no médico e tem que ter uma liberdade de falar assim, se tiver alguma complicação, se eu tiver alguma dúvida daquele procedimento, eu vou poder ter um feedback daquele médico, eu vou poder entrar em contato, resolver aquilo ali. Eu acho que assim, se você tem esse vínculo e se você confia naquele profissional que está te indicando aquele procedimento, eu acho que assim, é o máximo que a gente tem que a gente pode minimizar os danos. Porque isso é muito recorrente, tem aquelas pessoas que fazem um procedimento estético e se arrependem. Sim. Mas também existem aquelas pessoas que procuram os procedimentos estéticos com pessoas erradas. Sim. Até mesmo isso não é novidade. A gente vê hoje na mídia quantas pessoas arrependidas que fazem procedimentos estéticos com pessoas erradas. Então, tá na hora certa, como a gente está conversando, tá na hora certa, com quem você vai fazer, o especialista é muito importante saber, né, doutora? Exatamente. Não, eu acho que tem que procurar um médico dermatologista, tem que procurar um médico cirurgião plástico, tem que ser uma pessoa que, assim, é reconhecida naquilo, que estudou anos e anos para fazer aquilo. Então, acho que você tem que ter uma certa confiança em quem vai fazer. A senhora atende pelo nosso hospital, né, doutora, a questão dos procedimentos estéticos? Não, procedimentos estéticos não. Tá, mas os pacientes que você recebe na tua clínica, eles são pacientes mais vaidosos, pacientes que, na verdade, existe um medo da relação de procurar por arrependimento futuro? Quais são os tipos de pacientes que você costuma receber? Quando a gente pensa na estética, normalmente o paciente ele tem uma queixa, né? Então ele chega já se queixando de alguma coisa e eu sempre deixo muito aberto para qual a queixa que ele tem, se ele quer saber se eu tenho alguma outra pontuação do tipo assim, você tem outras manchinhas, você quer que eu fale sobre isso? Você quer tratar isso também? Então, assim, isso normalmente são coisas que eu deixo em aberto. Vamos falar, por exemplo, exemplificar, que eu acho que fica mais prático. Pois é. A pessoa chega queixando, eu tô com um bigode chinês mais marcado, queria resolver esse bigode chinês. A pessoa, às vezes, tem um melasma associado. Então, assim, às vezes, se aquele melasma não te incomoda, eu não chego a abordar. Então, assim... Se é queixa da pessoa, assim, às vezes a gente até pontua do tipo, você tem um melasma, essa mancha te incomoda? Não me incomoda, sempre tive, enfim. Tá? Então, assim, são vários os perfis, né? Então, assim, o paciente normalmente ele tem a queixa dele que a gente vai tratar, mas ao mesmo tempo, muitas vezes ele tem medo, sim, de outros profissionais, muitas vezes ele chega com um certo receio, mas eu acho que o nosso dever é informar o que a gente está pensando e o porquê que a gente está pensando aquilo ali para aquele paciente, né? Às vezes, eu não gosto de exposição de antes e depois, eu acho que esse é um resultado muito artificial, assim, ainda mais em rede social. Eu acho que você procura muito um paciente que fica imediatista, eu não gosto, eu acho que é muito manipulável, enfim. Questão muito recorrente também, doutora, né? Pessoas que aparecem na mídia com a harmonização facial. Nossa, isso tem sido uma febre, não é verdade? Isso tem sido uma febre, tanto que a gente até falou que está tendo a desarmonização, né? A febre agora é de tirar os preenchedores, tirar tudo que foi feito antes. Acabam se arrependendo, né? Acabam se arrependendo e tem tirado. Isso daí também é uma coisa que eu recebo com frequência. Porque o que acontece? Às vezes o preenchedor ele move, ele muda de lugar, ou então realmente é uma coisa que não combinou com a pessoa e aí acaba que a gente tem que retirar. Tá? Então, mas assim, eu acho que a maioria dos pacientes, eles têm um certo receio, sim, mas, em geral, quando eles vêm, eles já vêm ou por alguma indicação, eu acho que talvez isso daí seja um ponto muito importante. A indicação de alguém que você conhece, ou você ter acompanhado aquela pessoa pelas redes sociais por um tempo, ter confiado, ter identificação com o perfil daquela pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que esses grandes centros fazendo coisas em massa, ou então aquele fazer porque todo mundo está fazendo, isso daí eu acho que é uma coisa que, assim, a pessoa está tendo... É muito fácil chegar no arrependimento. As coisas não são indicadas para todo mundo. Com certeza, exatamente. Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa é cada pessoa e cada queixa é uma queixa, né? Então, olha, esse tema é muito importante a gente abordar, até mesmo pela questão da confiabilidade, cuidado onde você procura. Vem até mesmo fazer algum exame, alguma consulta aqui no hospital, se você... aqui através do nosso telefone ou vídeo, venha se consultar também. É super importante, cuidado onde você se consulta, quais são os profissionais, isso é muito importante. Doutora Ana, como manter uma rotina de cuidados com a pele no dia a dia, mesmo com a correria da vida moderna? Eu
A rotina é simplificada, gente. Acho que o médico dermatologista também ele é uma pessoa corrida, então ele entende a dor do paciente que fala, eu não tenho tempo para ficar fazendo uma rotina de 10 mil passos. Existe o paciente que gosta daquela rotina ampla, extensa, com 1000 produtos, com 1000 etapas. Então, assim, tem esse público, mas eu não acho que seja a maioria. A maioria das pessoas é essa vida corrida que a gente foca nas 3 principais coisas, que é limpeza, hidratação, proteção solar. E aí, se a pessoa tiver alguma queixa, por exemplo, tem uma rosácea, que é aquela vermelhidão no rosto, aquela sensação de queimação no rosto, principalmente quando toma alguma bebida alcoólica, ou então quando está com calor excessivo, a gente pode tratar uma mancha, se a pessoa tiver uma mancha. Então, normalmente, a minha rotina ela é bem básica. É limpeza, hidratação durante a manhã, filtro solar também durante a manhã, e à noite a gente coloca alguma coisa para tratar uma queixa da pessoa. Então, assim, 4 etapas, 5 minutos. Doutora, eu lembrei de uma coisa agora importante. Na questão aqui que a gente tinha falado sobre botox, preenchimento, bioestimuladores, o que você acha da questão da eletroterapia, na questão da estética? Você acha que é uma coisa viável? Eu acho que depende muito da queixa da pessoa, né? Então, assim, às vezes tem algumas coisas que a gente realmente consegue tratar, algumas lesõezinhas benignas que a gente consegue tirar, mas, assim, é limitado, né? Às vezes, pessoas que têm um fototipo mais alto também, a gente não consegue colocar uma energia tão alta, e aí é que acaba tendo um risco de hiperpigmentação. Ainda mais no rosto, né? Exatamente, ainda mais no rosto, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser muito bem indicado, né? Tem pacientes que têm uma pele um pouco mais clara, que tem uma tendência menor a fazer hipercromia, tem uma tendência menor a formar cicatriz, a gente pode sim fazer. Nas demais, eu acho que não é o melhor procedimento. Perfeito. Existe um mito, eu até queria que a senhora desmentisse se fosse mentira, se não for verdade, aliás, um mito que a pele negra ela não envelhece. Isso é verdade ou exagero quando a gente fala isso? Isso é dos mesmos criadores que pele negra não tem câncer de pele. É verdade. Tá, na verdade, a pele negra, o que acontece? Ela tem mais melanina, então sim, ela tem uma proteção maior contra raios solares, que são o principal causador do envelhecimento, né? Aí se eu tivesse que listar de fontes de envelhecimento importantes, seria acho que tabagismo e exposição solar. Acho que, para mim, são os 2 principais que causariam. Mas, falando da pele negra propriamente dita, ela tem essa certa proteção já contra a exposição solar. E ela tem uma espessura dérmica mais alta. Então, aquele ponto que a gente estava falando, que a pele vai afinando cada vez mais, na pele negra ela também vai afinando, obviamente, mas como ela já é mais espessa, a gente tem uma reserva um pouo maior. Então, é por isso que, às vezes, a gente sente que o paciente de pele negra, ele não tem tanto sinal de engruvinhamento de pele, então aquela pele mais engruvinhada, aquela ruga um pouco mais fina, a gente tem menos, e é um rosto que é menos desabado, né? Porque ele tem realmente uma espessura, um pouco mais de colágeno do que a pele branca. Ao mesmo tempo, ele tem uma chance de hiperpigmentar maior. Então, assim, a questão de mancha é muito mais frequente na pele de fototipo alto, na pele negra, na pele morena, do que na pele clara. Então, são questões de o que você chama de envelhecer, qual vai ser a sua queixa. Realmente, a queixa de flacidez, a população negra tem uma certa vantagem, mas isso depende muito de característica individual, de hábito de vida, porque é isso também. A gente não adianta ter uma pele ótima, com uma espessura dérmica linda, se você realmente teve uma alimentação desregrada toda a sua vida, se você fumou, se você teve muita ingestão de bebida alcoólica, que são outras coisas que também afetam, e principalmente se você não cuidou, né? Porque, assim, a pele de um branco que cuidou muito, que sempre hidratou, que sempre usou filtro, ela obviamente vai ser muito diferente da pele de uma pessoa que seja negra e que, tipo, nunca teve nenhum cuidado. Então, assim, é um certo mito, sim. Os cuidados são mais importantes. Exatamente. Do que tudo. Os cuidados são mais importantes que tudo. É muito mais que uma questão genética. A gente está conversando sobre procedimentos estéticos, né? Mas beber água, de alimentar bem, isso, claro, faz toda a diferença para a pele, né? Sim, isso, claro, faz toda a diferença para a pele, né? A gente fala que a gente é o que a gente come, né? Então, é uma alimentação que é rica, que é cheia de proteína, que também tem uma boa hidratação de água mesmo, de sucos, de vitaminas. Então, assim, isso daí obviamente é muito importante também, associado aos outros cuidados.
quando a gente fala, por exemplo, mas uma coisa que as pessoas associam, por exemplo, quando a gente fala que a pele tá seca, elas associam muito a ingestão de água, que é óbvio. É verdade. É óbvio que isso é importante, mas normalmente quando a gente tem uma pele seca, o mais importante para se tratar é usar o umectante, né? Então é a gente usar o hidratante tópico, é usar hidratante à base de glicerina, à base de ceramidas, à base de ureia. Então, assim, para tentar melhorar aquele extrato córneo, né? Então, para a gente tentar melhorar aquela textura da pele. Então, isso é diferente da ingestão de água. Eu acho que é uma dúvida muito comum. É verdade. Tem que tomar 2 litros por dia, tem que tomar 3 litros por dia. Até mesmo que cada paciente... Não necessariamente. Não necessariamente. É diferente, né? Mas é óbvio que sim, a gente tem que tomar água, gente. Ninguém está falando o contrário aqui. Não, o contrário. É que tem gente que não pode tomar por alguns fatores, né? Em relação à saúde, mas tomar água é importante, também tomar água potável. Água potável, não foi isso que eu quis dizer. Água natural, né, doutora? Existem alguns tipos de águas ácidas que muitas vezes, claro, né, não vai fazer um bom efeito como a água saudável, né? Água com minerais, enfim. Além da estética, quais são os impactos, então, emocionais e sociais para envelhecer com autoestima e bem-estar? Eu acho que é aquilo que a gente estava começando a falar no começo do vídeo, né? As pessoas querem envelhecer e elas querem que o rosto delas, que o corpo delas condiza com a cabeça que elas estão. Então, acho que isso daí é um dos fatores principais, né? Você olha e você quer se reconhecer, você quer estar bem. Teve um estudo que eu li recentemente, que assim, não é propriamente dito do envelhecimento, mas é do impacto da acne em mulheres jovens. Que basicamente muitas mulheres elas veem prejuízo até no início da vida profissional por ter acne. Então, assim, eu acho que o reconhecimento e você ter... Primeiro que você ter uma autoestima boa o suficiente, né? Pra você, por exemplo, estar aqui no podcast e tudo mais, você fica inseguro se você, não tô me sentindo bem, vou ter uma entrevista de emprego, vou ter uma reunião importante, você tem que se sentir bem consigo mesmo. Então, acho que isso talvez seja uma das coisas importantes. Mas alguma lesão que traga um impacto, ou então, por exemplo, aquela pessoa que, tô me sentindo mais... aquela mancha que está me incomodando, alguma coisa pontual. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser tratada. Isso traz um impacto social importante, né? Isso é a autoestima da pessoa, então é como a pessoa se porta em casa, é como a pessoa se porta no trabalho, se porta com os amigos e vai se expor para o mundo, né? Como é que ela vai se apresentar para o mundo. Não adianta nada, às vezes, a gente tá com uma roupa bonita, se a gente não está se sentindo bem com o que a gente está vestindo, né? Que é a nossa pele. Com certeza. A pele, com certeza, é o tratamento, bem-estar, estima, tudo, né? É tudo, exatamente. Nosso corpo, ele reage a essa questão também quando a gente cuida de forma correta, né? Doutora Ana, então, que dicas práticas a senhora daria para quem quer envelhecer com beleza, saúde e naturalidade? Olha, eu acho que o principal é realmente use filtro solar. Parece uma máxima, mas realmente é o que a gente vê que tem tanto benefício para envelhecimento quanto para prevenção de câncer de pele. Então, assim, eu acho que não tem como a gente não falar. E isso tem que ser um hábito desde pequeno. Então, realmente é isso. A partir dos 6 meses está liberado. Então, a partir dos 6 meses para o resto da vida. Tirando isso, aquelas outras coisas também de hidratar bem a pele, né? Uma pele que tem muita coceira, uma pele que acaba não tendo a barreira íntegra, então é uma pele que é predisposta a infecções, que também está mais suscetível ao envelhecimento, porque é uma pele que fica cada vez mais ressecada, né? Então, assim, é uma pele que desgasta com mais facilidade. E assim, eu acho que você tem que, a partir do momento que você tem uma queixa, uma coisa que te incomoda, procura o seu dermato, né? A procura do dermato, ela tem que ser anual, isso é importante. Igual dentista. Não, Todo tem ano. que ser, a gente tem que fazer um check-up e entender se está acontecendo alguma coisa, se tem alguma lesãozinha que é suspeita, para pelo menos... para deixar tudo amarradinho, né? Fora eventuais queixas que a gente pode ter de queda de cabelo, da unha ficando mais fraca. Então, assim, a gente tem outras queixas também. Mas eu acho que pra envelhecer bem, pra envelhecer, tipo, com saúde, realmente é ter uma rotina de cuidados, né? A gente criar o hábito de se cuidar. Até porque eu acho que isso é um hábito benéfico, né? Que nem a gente estava falando na outra pergunta. Não precisa ser um hábito extenso. Pode ser um hábito rápido, mas você tem um momento que você se olha no espelho, que você se cuida, que você, tipo, dedica aquele tempo pra você e que
você fala, não, a prioridade aqui é meu rosto, é meu corpo. Isso é muito importante até no contexto de bem-estar e de prioridade mesmo. Se amar, se cuidar, né, se amar, se cuidar, exatamente. Você tem que reconhecer seu corpo, você tem que gostar daquilo ali que você tá vendo, né? E aí, a partir do momento que você tem alguma queixa, que você tem alguma coisa que pontualmente não tá que tá te incomodando, ou então que você mesmo se preocupe de, eu não quero envelhecer tão mal, então eu quero ver o que um dermatologista pode fazer para me ajudar a gerenciar esse envelhecimento. Então, assim, eu acho que essas coisas são benéficas e eu acho que isso é o grande segredo. Eu acho que não precisa de excesso, é aquilo que a gente estava falando, de ninguém quer ficar harmonizado, ninguém quer parecer com outra pessoa que não você mesmo. Então, assim, mas coisas a gente tão possíveis, né, doutora? Mas a gente quer realmente estar bem com a gente mesma. Às vezes as pessoas têm traumas, assim. Tem muitos pacientes que falam assim, não gosto do meu nariz, não gosto do meu queixo. Você corrige aquilo ali de uma forma tão rápida. E a pessoa começa a se enxergar e a se gostar de muito, sei lá, muito mais. Então é impressionante, assim, é uma coisa que realmente dá um bem-estar muito bom da gente tratar uma queixa e a gente ver aquilo ali melhorando. E assim, eu acho que uma coisa importante é porque, por exemplo, quando a gente vai falando do envelhecimento, e principalmente quando o paciente já é realmente mais velho, muitas vezes a gente tratar com às vezes as pessoas querem resultados que elas não vão atingir com procedimentos minimamente invasivos, então com a toxina, com botox, e eu acho que a gente não chegou a comentar disso. A gente não vai conseguir um resultado, tipo, marcante, digamos assim. Primeiro porque a produção de colágeno, né, tudo isso, ela com 70 anos, ela começa a decair. Então, assim, a gente já não consegue, mesmo estimulando esse colágeno, ter a produção que você teria aos 20 e 30. Por motivos óbvios, né? As células acabam envelhecendo, como tudo na vida. Com certeza. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem que partir também para procedimentos estéticos que sejam invasivos. Então, assim, uma cirurgia mesmo. Então, assim, às vezes por exemplo, uma pelezinha do olho que tá caindo e que tá atrapalhando a visão. Às vezes você pode fazer uma blefaroplastia, que aí você tira esse excesso de pele aqui do olho e aí você melhora inclusive campo visual. Então, assim, eu acho que isso são coisas que a gente tem que atrelar. A gente tem que atrelar a saúde com o bem-estar, né? Então, assim, às vezes você tem uma queixa que é funcional. Não só simplesmente de bem-estar, de como você se vê, se você tá bem ou se não tá. E alinhar a expectativa, né? Alinhar a expectativa para aquele resultado ser o melhor possível. Então, assim, essas mudanças drásticas que a gente vê, às vezes, tipo, de gente famosa, de ator, normalmente isso vem primeiro, de cuidado ao longo do tempo, né, de gerenciamento de envelhecimento, e aí realmente com procedimentos minimamente invasivos, mas mudanças drásticas, normalmente, ou elas estão associadas a grandes volumes, que é o que a gente não gosta, que a gente não quer, e que é o que a gente vê que é muito ridicularizado por aí, ou então, realmente, com procedimentos cirúrgicos que cada vez, hoje em dia, são mais seguros. Né? Então, assim, em ambiente controlado, em centro cirúrgico, que é isso, a gente tem que alinhar, conversar com o paciente, entender o que ele tem e ver que o arsenal que a gente tem hoje em dia é um arsenal muito amplo, né? Então, assim, a gente tem todos esses procedimentos que a gente injeta, a gente tem muita máquina, né? Então, a gente tem as mais variadas máquinas, a gente tem máquina para tratar laser, a gente tem máquina para estimular colágeno, a gente tem máquina para queimar gordura. Então, a gente tem muita máquina, mas a gente também ainda tem a cirurgia, que sempre foi feita e que sempre vai ser muito bem vista. Exatamente. Então, acho que, assim, é entender onde cada um tá, né? E o que é o interesse, o que é a disponibilidade da pessoa, o que aquela pessoa pode ter de pós-procedimento também, que é importante. Então, assim, eu acho que é tudo isso e entender e posicionar cada um com o seu cada um, né? Doutora Ana, muito obrigado, então, pela sua presença aqui, por falar tão abertamente com a gente sobre esses procedimentos estéticos, sobre mudança de vida. Espero também que tenha contribuído com a sua expectativa. Espero que você se cuide mais. Doutora Ana, a senhora tem alguma rede social para compartilhar? Como a gente pode achar a senhora? Eu tenho Instagram, que é doutora.ana.clara.borges. Então, tá bom. Então, esse foi o Silvestre Cast de hoje. Agradecemos a sua participação e espero você no próximo programa. Um grande abraço.